Desde que a pandemia de Covid-19 começou, não só Minas Gerais, mas o Brasil todo teve que se reestruturar para se adequar às novas condições necessárias para conter o avanço do vírus pelo país. No nosso estado, foi criado o programa Minas Consciente para orientar a retomada segura das atividades econômicas dos municípios, em que o enquadramento de cada macro-região nas chamadas ondas determina quais atividades podem ou não serem executadas nas cidades. No entanto, nem todos os municípios se alinham com o que é permitido pelo governo estadual, como é o caso de Barbacena. Nesse sentido, buscando entender a atual conjuntura do nosso município frente a essas questões, o nosso convidado de hoje é o infectologista Herbert José Fernandes, mestre em Ciências da Saúde, especialista em infectologia com experiência em clínica médica, professor da cadeira de Clínica Médica do Adulto, Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina de Barbacena e atualmente é coordenador do Serviço de Controle em Infecção Hospitalar no Hospital Ibiapaba Sebans e Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, referência técnica em infectologia no município de Barbacena. Dr. Herbert, seja bem-vindo ao canal BOL. É muito prazer, Ricardo Salim, muito prazer a todos que acompanham o canal. É muito bom estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem vivenciado. Doutor, antes de tudo, gostaria de perguntar sobre a questão de Barbacena. Nosso município, apesar de estar incluído na macro-região Centro-Sul, autorizada pelo governo a avançar na semana passada para a onda verde, em que é permitida a maior parte das atividades, permaneceu na onda amarela por determinação dos órgãos competentes regionais. A decisão, naquela ocasião, foi pautada nos indicadores que apontam uma possível regressão para a onda vermelha, e um dos motivos, salientado pelos gestores, é a falta de conscientização da população. Agora, recentemente, foi deliberado oficialmente pelo Estado a reclassificação da nossa macro-região novamente na onda amarela, constatando aí a regressão que já havia sido prevista pelos gestores da saúde aqui do município. Como esse relaxamento populacional nas medidas de segurança sanitária pode ser interpretado? Quais os motivos levam as pessoas a banalizarem as medidas de contenção do vírus, doutor? Então, Salim, na verdade, acho que a gente tem que partir do início, que é a forma como o vírus é transmitido, né? O coronavírus é uma doença que está assolando o mundo inteiro, tem causado repercussões em todos os países, e aqui não tem sido diferente. É uma doença que tem uma transmissão por via respiratória, ou seja, o contato de uma pessoa que está doente, e ao transmitir, né, ao falar ou tossir, vai transmitir para uma outra pessoa que pode se contaminar. Partindo dessa base, que é uma doença transmissível e de contato com pessoas, a gente entende o papel da população no controle dessa doença. Por mais que sejam feitos esforços, entidades de saúde, enfim, de todas as entidades competentes, é muito importante que a população entenda o seu papel nessa situação, que é justamente de entender que, ao eu atuar, o meu modo de comportar vai interferir diretamente na saúde do outro, seja da pessoa da minha família, seja da vida em comunidade. E é justamente desse comportamento das pessoas que, inicialmente, dados mesmo que a gente conseguiu computar através do rastreamento de celulares, né, que foi realizado através das universidades federais de Minas Gerais e de São Paulo, a gente conseguiu rastrear para monitorar o distanciamento social. Lá no início, de fato, a Barbacena chegou a bater uma meta de até 60% de pessoas em distanciamento, né? O termo correto é esse, né? As pessoas não se aglomerando, permanecendo mais nas suas casas. E com esses dados, nitidamente a gente consegue observar que, de março para cá, a cada final de semana, paulatinamente, esse distanciamento tem reduzido. Os dados do último mês mostram que Barbacena está com taxa de distanciamento social de torno de 39%. 38%, 39%. Obviamente, lá atrás era um cenário em que a gente estava se preparando. Então, a gente ficou em casa, era muito daquela situação da gente montar os hospitais,
né, montar a estrutura para atendimento, e as coisas começaram a caminhar. Junto disso veio o Minas Consciente. Foi uma forma, como todos os governos estaduais montaram uma forma, que em Minas foi esse nome, de tentar, paulatinamente, retornando os comércios, retornando as atividades sociais, à medida que a gente ia caminhando com a pandemia. E aí isso era esperado, de fato, que esse distanciamento caísse, mas não caísse tanto igual a gente está observando agora nesses últimos meses. Isso nitidamente a gente está observando, né? Como é permitido, né, na onda amarela, vários comércios estarem funcionando, as pessoas estão circulando. Por as pessoas estarem circulando, muitas das vezes sem o comportamento adequado, que a gente está vendo cada vez mais o aumento de casos, né? Barbacena, com dados, a gente tem visto que a cada semana a gente tem confirmado cada vez mais um número maior de casos. E é justamente por conta disso. Da primeira questão, aglomeração e contato de pessoas. Bom, agora, um ponto importante disso tudo é que às vezes a gente fala só do distanciamento, mas a gente também está aprendendo com essa pandemia à medida que é uma coisa nova, né? Está todo mundo aprendendo à medida que está caminhando o trem. Uma das coisas que a gente mais aprendeu com essa pandemia é, por exemplo, do uso das máscaras. O pessoal, muitas das vezes, viajava para fora, ou via mesmo filmes, via os asiáticos, os orientais, sempre utilizando máscara se estivesse gripado. Às vezes era até motivo de chacota, ou até motivo pejorativo para olhar para eles. Mas uma coisa que a gente aprendeu, e a duras penas, é que temos estudos publicados que confirmam que usar a máscara diminui a capacidade de transmissão efetiva. Ou seja, pode ser que uma pessoa que esteja doente, utilizando máscara, entre em contato com uma outra pessoa, não está doente, ela pode se contaminar apenas com uma pequena percentual de vírus, uma carga viral menor, porque a máscara barra, e aí ela naturalmente tem uma doença mais branda ou não tem sintomas, e ela consegue produzir anticorpo. Foi até motivo até de discussão, porque saiu essa reportagem na Folha de São Paulo de uma forma errada. Eles botaram a manchete assim, ó: máscara pode produzir anticorpo para coronavírus. Não é a máscara que produz o anticorpo. Na verdade, de uma forma indireta, ao se utilizar a máscara, a gente conseguiu comprovar que as pessoas se infectavam de uma forma mais branda. Então, hoje, se existe uma coisa que é uma ferramenta que é fundamental nesse caminho que a gente está da pandemia, é a máscara, quando a gente está no convívio social. Sem dúvida nenhuma, é uma das armas que a gente mais tem robustez de estudo, mostrando que é efetivo a gente controlar. E aí, quando você fala de epidemia, acaba que eu estou emendando uma coisa na outra, mas é porque é do que a gente está vivenciando. Antes da gente começar aqui, eu acabei de olhar num painel que a gente acompanha dos dados mundiais. A pandemia continua controlada no mundo todo. Pra você ter uma ideia, ontem foi o dia de maior número de casos confirmados no mundo todo. Foram 361 mil casos. A curva está só ascendendo para todo lado. A Europa está com nova onda, ou talvez aqui no Brasil a gente vai continuar dessa forma. Então, é preciso da conscientização, e eu volto lá no início da questão. O comportamento das pessoas vai ser fundamental a gente lidar com essa doença. Claro. Agora, veja bem, como é que você considera o planejamento aqui do nosso sistema de saúde referente a essa questão toda? Eu falo em relação a evitar a contaminação, né? E Barbacena já apareceu agora com números relativamente estáveis nos índices de casos. Ou a população deve ficar mais alerta? Por que está ficando alerta? Ou é preciso continuar alerta? Como é que é a sua visão a respeito do comportamento da população de Barbacena nesse contexto todo? Então, eu falo que Barbacena, boa notícia, e graças a Deus a gente teve uma peculiaridade dessa pandemia, que apesar do número de casos até um tanto quanto elevados para uma cidade do nosso tamanho, quando a gente fala de internações, pacientes graves e número de óbitos, esse número foi bem pequeno, muito pequeno mesmo. Que por muitas vezes foi até notícia na mídia aí que Barbacena
tinha o maior número de curados, né, uma alta taxa de curados, enfim. Então, apesar do número de casos, de fato, a gente não teve tantos casos graves e tantas internações. O sistema se preparou para isso. Barbacena, na macro-região, é uma das cidades com maior número de leitos de respiradores, mas a gente não, de fato, não teve toda essa demanda, justamente porque não teve toda essa demanda de número de internação. Agora, essa questão de números estáveis e números aumentando é muito dinâmico. A pandemia é dinâmica em si. Então, muitas das vezes, o que a gente está observando hoje, comparado com a semana passada, na verdade, esse comportamento todo só vai poder ser observado daqui a 21 dias, daqui a, no máximo, 28 dias. Porque a doença ela tem uma coisa chamada de período de incubação. O que é o período de incubação? É o período em que, ao encontrar com uma pessoa infectada, eu tenho um tempo para desenvolver sintomas. Esse período de incubação vai de 2 a 14 dias. Então, muitas das vezes, algumas análises que são importantes de serem realizadas, mas análises semanais, elas muitas das vezes não vão refletir, de fato, o comportamento da circulação da doença naquele território. Porque muitas das vezes é mais de 14 dias. Então, se a gente for comparar e estratificar, por exemplo, mês de julho, mês de agosto e mês de setembro, vamos botar por mês, indubitavelmente a gente observou que Barbacena tem mais casos. Mas essa ressalva, a gente talvez, eu acho que muito também por conta dessa preparação que a gente fez aqui, ostensiva campanha, junto com os profissionais de saúde, com as equipes de atenção primária, com a ajuda de vocês, que tem sido um papel fundamental na informação para as pessoas, né? Todo mundo ajudou nessa fase. E eu acho que foi uma mistura de tudo, tanto da forma preventiva, como da forma de tratamento em si, dentro dos hospitais, que a gente conseguiu segurar os casos graves aqui. E isso tem que ser valorizado, tem que ser louvado, sim. Mas não pode ser motivo para o pessoal esmorecer. Não pode ser motivo para o pessoal relaxar. Infelizmente, a gente tem observado isso não só aqui, né? Nas outras cidades próximas, enfim, as grandes capitais, né? O feriado de 7 de setembro, feriados que a gente teve aí, o pessoal todo, de fato, na rua. Mas eu acho que se cada um entender o seu papel, comportamento, que mesmo em convívio social, utilização da máscara, a gente vai conseguir ter menores arranhões. Um exemplo que eu te dou é que esses casos que a gente tem visto aqui em Barbacena, a grande maioria está muito associada ao cluster familiar, ou seja, uma pessoa que reuniu na sua família, foi fazer um almoço, naquele almoço a família toda reunida, todo mundo sem máscara, obviamente alimentando, todo mundo daquela família contaminada. Então, mostrando mesmo, de fato, a efetividade da transmissão na aglomeração. Então, é muito disso, do comportamento de cada um, de entender que a gente tenha menores arranhões aí nessa pandemia. Agora, apesar da retomada de algumas atividades, qual a importância de manter o isolamento, claro, dentro do possível, né? E como é que isso vai afetando aí a dinâmica municipal de evitar a contaminação, de continuar o trabalho aí, tentando segurar os números? Um grande exemplo, eu acho que é o que a gente está vivenciando, né, Ricardo? Porque, olha só, a gente então está na onda amarela, estava autorizado para ir para a onda verde, mas ficou na onda amarela, mas com grande abrangência de funcionamento das atividades sociais. Apesar disso, a gente observou que não teve tanto número de internações. E isso está muito associado ao quê? Por mais que a gente entre em contato com as pessoas, na utilização da máscara, a gente vai diminuir, sem dúvida nenhuma, a chance de forma mais grave. Então, por mais que a gente esteja, né, nessa estratégia, e é importante isso, às vezes as pessoas criticam a máscara, mas se tem uma forma da gente deixar todo mundo trabalhando, todo mundo, né, com as atividades sociais em dia, é utilizando a máscara. Às vezes as pessoas querem criar essa dicotomia de saúde e economia, né, um oposto do outro. Na verdade, não é nada disso. O caminho é muito junto, né? E a gente não quer que ninguém tenha nem a sua saúde física, nem a sua saúde financeira prejudicada. Mas, se tiver comportamento, e a gente vai enfatizar sempre nisso, nessa tecla. No mínimo, a utilização da máscara no convívio social, a gente vai continuar
com os comércios funcionando, com as atividades, né, seja de lazer, seja de esporte, mas desde que cada um entenda o seu papel. E aí entender que o que ele atuar vai atuar diretamente na saúde da comunidade. É claro, ainda que algumas pessoas insistam em não usar máscara ou de usar de forma equivocada, deixando o nariz de fora, colocando, né, às vezes, só tapando a boca. Bom, faz parte, né? Mas eu queria E os mudar. mitos, né? Que um dos mitos da máscara que é importante comentar, que Uhum. eu até vi comentando o pessoal, porque eles falam que a máscara prejudica a saúde porque proíbe do gás carbônico sair e você vai ficar inalando o gás carbônico. Isso é uma verdadeira mentira. E até aproveitando para deixar claro, pode até fazer atividade física extenuante com máscara, que não tem absorção de gás carbônico. O gás carbônico sai, então não é tóxico, as pessoas podem continuar usando e devem continuar usando. Às vezes interpreta de forma equivocada, né? Mas é bom que tenha um especialista falando isso. Agora, doutor Everett, eu queria trocar de assunto ainda dentro de Covid, mas um dos assuntos que a gente gostaria muito de dar, a notícia que eu queria muito falar no rádio, no site, é a respeito da vacina, da chegada de uma vacina para tudo isso. Aí, diante de tantas notícias, a gente acaba sem saber mesmo o que é verídico, o que não é. E aí eu queria uma opinião como profissional. Quais as novas informações que nós podemos ter sobre as vacinas, o que já se sabe sobre elas? A gente pode ter aí, inclusive, a perspectiva, uma previsão de quando essa medida preventiva vai ficar disponível para a população? Ricardo, na verdade, por conta da comoção social, e obviamente que ia acontecer mesmo por uma situação extrema que a gente está vivenciando, o holofote é muito grande, né? Então, tudo ganha, vira notícia. Esse processo das vacinas é um processo que ele é realizado com todas as medicações. Qualquer medicação, então, uma dipirona que você vai comprar na farmácia, ela ter chegado na farmácia, ela teve um processo de primeiro avaliar a molécula da medicação, para ver se a molécula da medicação funcionava, testar no animal. Depois de testar no animal, a gente tem a fase de segurança, que é para avaliar se dar essa medicação eu não vou causar mais mal do que bem, se eu vou ter algum efeito colateral. E depois a gente tem a chamada fase 3, que é a fase que 3 vacinas estão aqui, justamente de testar em pessoas, avaliar se de fato essas pessoas não vão ter efeitos colaterais graves e vai ter eficácia da vacina. E aí, uma dessas notícias desencontradas, o que causou muita comoção foi da vacina de Oxford, que foi paralisada por cerca de 15 dias ou 21 dias atrás, por conta de um paciente que teve um efeito adverso grave, que é uma mielite transversa, que é uma inflamação na medula espinhal. Mas, na verdade, esse processo da parada acontece em todas as vacinas, em toda a produção de medicação. Mas as pessoas, muitas das vezes, pela comoção, acaba que ganham uma proporção muito grande, né? E aí hoje a vacina já foi retomada porque não conseguiu se estabelecer um nexo causal, ou seja, estabeleceu-se que o efeito foi por conta da vacina. Muitas das vezes a mielite transversa pode ser causada por doenças autoimunes e até mesmo por outras condições. Então, de fato, o que a gente tem hoje em relação a esse processo da vacina é que a gente, no Brasil, 2 vacinas estão mais em estado avançado de pesquisa. Essa vacina de Oxford, a vacina da Grã-Bretanha e a vacina da China, está em parceria com o Instituto Butantan. Essas 2 vacinas elas estão na chamada fase 3, ou seja, já passaram pelo estágio de segurança, já foram testadas em animais e estão agora numa testagem em grande escala na população. E aí, o que acontece? Esse período de avaliação, obviamente, está sendo acelerado pela urgência da doença em si. Normalmente, um processo de vacina, processo de medicação, é um processo que dura 5, 8, até 10 anos para que, de fato, a medicação chegue na ponta. Mas nesse cenário que a gente está vivenciando, é um cenário emergencial. É por isso que, caso nesses estudos de fase 3, as notícias que a gente tem, principalmente da vacina da China, parceria com o Instituto Butantan, tem tido bons resultados, vai haver a liberação
o uso da vacina em caráter emergencial. É isso que vai acontecer. Às vezes as pessoas às vezes criticam, nossa, mas muito acelerado esse processo de vacina, eu tenho minhas dúvidas, a vacina, né, eu não sei como é que ela é produzida, mas enfim, o processo de segurança está sendo todo tomado, passo a passo, o mesmo que está sendo utilizado com outras medicações, mas a liberação vai ser feita em caráter emergencial. Então, a gente sabe que é segura, mas, consequentemente, a gente vai precisar de vacinar uma população muito maior para que a gente, de fato, tenha esses pequenos desvios de curva que podem acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, são as duas vacinas mais promissoras que a gente tem. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam em data, essa vacina do Instituto Butantan, com os estudos que estão caminhando, provavelmente a gente já deve ter resultados agora em outubro. Então, nesse mês de outubro, a gente deve ter os resultados. Caso, de fato, os resultados publicados confirmem o que a gente tem observado com o caminhar do estudo, provavelmente de novembro até dezembro, a gente tem a liberação da vacina em caráter emergencial. Aí, obviamente, vai ser montada uma força-tarefa enorme para que a gente continue esses estudos paulatinamente. A gente vai continuar estudando essas vacinas daqui a 2, 3, 4 anos. Mas isso acontece com todas as medicações. Então, isso não é um processo anômalo. É um processo habitual que está acontecendo. Agora, para vacinar todo mundo no Brasil, por exemplo, quantos meses, mais ou menos, a expectativa? Será que uns 3 meses, mais um pouco, menos um pouco? Bom, são perguntas difíceis de ser respondidas, Ricardo, por quê? Talvez não seja uma dose. Talvez a gente tenha que vacinar 2 doses ou 3 doses. Porque uma das coisas que a gente tem aprendido com a pandemia é que, até 2 meses atrás, a gente falava que não existia reinfecção. Ou seja, a pessoa teve Covid e não vai ter mais. Mas, apesar de a gente já estar com mais de 36 milhões de pessoas no mundo infectadas, a gente já tem casos esporádicos. Né? Um em Hong Kong, 8 nos Estados Unidos, enfim, estão aparecendo esses casos. É um número muito pequeno quando comparado no universo de milhões. Mas é isso que eu sempre bato na tecla. Medicina não é matemática. A gente sempre pode ter um porém aqui, um porém para outra pessoa. O medicamento pode funcionar para você de uma forma e pode funcionar metade, 80% de outra pessoa. Então, nesse sentido, talvez a gente precise de mais doses da vacina e a gente não sabe responder isso ainda. Mas, com certeza, a estratégia vai ser montada baseado nos grupos de risco. São as pessoas que têm maior risco de adoecer de forma grave da doença. Então, provavelmente, essa fase inicial das doses da vacina vai ser elencado profissionais de saúde, que estão na linha de frente, e, obviamente, as pessoas que são do grupo de risco. Acredito que é uma estimativa, mas essa estimativa aqui não é baseada em nenhum dado mais concreto, mas para a gente ter essa vacinação da população toda, talvez daqui 6 meses, 8 meses. Eu acho que é um tempo mais prolongado. Última pergunta da nossa entrevista é para reforçar, sobretudo, ao se constatar a negligência de uma parcela populacional acerca da gravidade dessa doença, violando as medidas protetivas. Quais são os principais sintomas do coronavírus e em quais situações ele pode agravar o quadro de saúde do infectado? Em relação às medidas de higienização, inclusive, doutor Herbert, você poderia reiterá-las e como a adoção delas auxilia na diminuição do contágio, por favor? Então, acaba que com o caminhar da pandemia a gente foi também aprendendo os sintomas. Na verdade, a Covid ela pode ser uma grande imitadora de várias doenças. Lá atrás a gente falava sempre de um quadro respiratório, de fato vamos dizer, o carro-chefe de apresentação da doença. Então, é o sintoma que a gente chama de via aérea superior. É o nariz escorrendo, é a garganta doendo, é um pouquinho de inflamação na garganta, tosse, dor de cabeça e uma prostração em geral. Esses são o carro-chefe da doença. Mas, à medida que a doença foi caminhando, a gente foi observando que existem outros sintomas. E aí é difícil até eu elencar aqui, mas a doença pode causar desde alteração do olfato e do paladar, que todo mundo começou a aprender que de fato está muito associado, a mesmo lesões de pele
e causam até grande dificuldade para os dermatologistas de fazer o diagnóstico diferencial. Imita muitas das vezes lesões comuns na infância, lesões de pele comum na infância, como essas chamadas de urticárias, né, lesões papulares, enfim, pode causar diarreia, alteração do intestino em si, então não é só do trato respiratório. Tem agora um caso recente publicado do pessoal de São Paulo que causou inflamação no cérebro e a apresentação foi como meningite. Enfim, existe um leque enorme de possibilidades. Mas para as pessoas guardarem, o carro-chefe é, sim, sintomas respiratórios, né? Coriza, dor de garganta, febre, mal-estar. E os sintomas de grande importância, de alerta para as pessoas atentarem para a forma de gravidade. Quando ela causa dificuldade respiratória. As pessoas começam a ter dificuldade de fazer atividades normais, elas começam a ter canseira, né? A gente chama de dificuldade de oxigenação. Um exemplo fácil para as pessoas gravarem é, por exemplo, eu dou conta de subir o morro da minha casa, ou eu dou conta de varrer o chão da minha casa, de torcer minha roupa. Se eu estou começando a ficar ofegante, estou ficando mais cansado, pode ser um sinal de alerta de que tem que procurar assistência médica. Porque muitas das vezes, a diminuição da oxigenação da COVID excede, de fato, os sintomas mais clássicos de falta de ar. Quando a pessoa chega com aquela sensação de falta de ar, muitas das vezes o processo já está mais alongado. Então é importante, nesses pequenos sinais, um lance de escadas que a pessoa habitualmente não cansava, ela começar a cansar, pode ser um sinal de alerta. O sinal mais importante é a dificuldade de respiração. E aí é procurar assistência médica urgentemente. E, por fim, no que se refere às medidas de higienização, eu tenho batido muito nessa tecla que a gente tem 3 pilares para enfrentar essa doença. Como eu comentei, que é o distanciamento social. Segundo, o uso universal das máscaras e a higienização das mãos. É o 3º pilar. E aí, quando a gente fala de higienização, vale aquela máxima que a gente falava lá atrás. O vírus ele tem uma cápsula lipídica. O que a gente tira gordura? Lipídio é gordura. O que a gente faz para tirar gordura nas panelas, nas louças? É sabão, é usar detergente. Então, água e sabão ou o álcool gel, que também funciona, são extremamente eficazes e auxiliam muito nessa barreira de transmissão. Porque muitas das vezes, ao contato com a via respiratória, ao tossir ou falar, a nossa mão é basicamente o veículo. Mas também existem alguns exageros. Muitas das vezes, no início, muitas vezes as pessoas estavam tomando banho de álcool, limpando sola de sapato com álcool, enfim. Isso a gente tem observado que, na verdade, não tem essa necessidade. A transmissão do vírus é pela mão. À medida que você está andando com a sola do seu sapato, o vírus não vai sobreviver ali, não. Ele não vai ser transmitido. E nem ao caminhar dentro de casa. Obviamente que isso pode ser utilizado até como forma de higiene para outras coisas, né? Você com o sapato da rua, não entrar com o sapato dentro de casa, isso aí pode ser utilizado de uma outra forma. Mas a higienização das mãos é a forma mais importante do veículo, que é a mão, a gente está se protegendo. Então, esses 3 pilares são fáceis de ser guardados e as pessoas devem se lembrar deles. Lavar bem as mãos, usar a máscara, que é assim, se tem um recado, é tipo aquela história que a gente, o pessoal mais antigo vai lembrar daquele filtro solar do Pedro Bial. Se eu tenho uma dica para dar, é usar máscara. Usar a máscara é fundamental, segura mesmo a transmissão do vírus, diminui chance de doença mais grave e sem dúvida nenhuma, vai ajudar a gente essa caminhada aí até a vacina chegar. Claro. Doutor, muito obrigado pela entrevista, foi bastante esclarecedora para a população, essas questões envolvendo a parte de higienização e também até a informação sobre a questão da vacina, que é interessante que as pessoas possam compreender, olha, tem a possibilidade, sim, está sendo feito o estudo, mas agora foi até muito claro como é feito o estudo, isso é importante para que as pessoas possam entender isso. Sua entrevista foi excelente nesse contexto de mostrar à população de Barbacena, aos nossos ouvintes, telespectadores, todas as pessoas que podem
ter acesso ao Barbacena Online, a Rádio Sucesso, por intermédio dessa entrevista. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a parceria de sempre, à disposição para a gente informar cada vez melhor a população e que a gente está junto nessa, e agradeço muito a parceria de vocês e muito obrigado. Se você gostou da entrevista, dê um like e não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as novidades assim que elas forem publicadas. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.